Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos ao vivo aqui para a gente conversar sobre podcast. Quem me acompanha sabe muito bem que eu estou entrando neste mercado de cabeça. Estou no começo desta batalha de conhecer o que é o podcast. E hoje eu tenho a honra de conversar com uma das pessoas que mais me inspiraram a fazer podcast na parte profissional e a entender como é que funciona, que é o Ale Garcia, do Negro da Semana, um dos podcasts mais respeitados no Brasil. E ele daqui a pouco vai entrar aqui. Já está aqui, vou chamar ele. Coisa boa, galera. Vamos conversar com o Ale para falar sobre o universo, como que a gente produz podcast, como que é a vida de um produtor de podcast. O Ale vai ter, com certeza, muito ao que nos contar. Oi, Ale, tudo bom? Como é que tá, meu velho? Tudo certo? Tudo certo, você. É uma Tudo honra aí certo. ter você aqui comigo nesse papo. À distância, ainda a gente vai fazer um podcast ainda conversado, cara a cara, mas é um prazer aí estar com você nessa live. Como eu falei para todo mundo aqui, quando a gente começa a entrar num universo novo, a gente sempre tem as referências, né? Tem na música, na literatura, no jornalismo. Eu me formei em jornalismo e há um ano atrás no podcast. E você com certeza é uma delas. E toda a galera até da Half Def, assim, sempre são várias referências para mim. Antes de mais nada, gostaria que você contasse quem é você, para quem não te conhece, e como que você teve esse start para começar um podcast. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Uma honra para mim também, porque sempre é uma honra falar com pessoas que são apaixonadas por podcasts, né? Sempre é uma grande troca e eu, como apaixonado, adoro falar sobre o assunto com outras pessoas. Sempre da semana Deixa eu tirar aqui. começou a fazer uma... Opa, tá bom aí? Opa, agora voltou. O Negro da Semana nasceu de uma reunião de paixões minhas, né? Eu sou escritor, eu sempre gostei de narrativas, eu sou um grande apaixonado por cultura negra e eu tenho um filho de 8 anos. Em determinado momento eu vi que as histórias sobre personalidades negras estavam sendo mal contadas ou não tinham espaço suficiente para isso. Eu resolvi unir a minha paixão por contar boas histórias e fazer isso no podcast, falando exatamente de pessoas, personalidades negras que eu admiro e a respeito das quais eu gostaria de deixar um legado, né? Eu gostaria que as pessoas, em quaisquer tempos, pudessem acessar esse formato extremamente democrático, fácil e agradável que é o podcast, e poder Com ouvir certeza. boas histórias, poder ouvir, né, facilmente, enquanto faz o que quer que seja, boas histórias, assim como existem bons livros, bons filmes, é muito legal a gente poder ouvir boas histórias, né? A coisa do contar histórias é algo milenar na nossa sociedade. Então vamos continuar contando e espalhando histórias através do podcast. Né? Com certeza. A história oral começou. Nossa história do mundo começa com a história oral, né? Então nunca vai acabar esse poder de você escutar e se concentrar para escutar uma boa história e uma trajetória legal. E antes de você ter essa ideia de contar isso, ter esse start, você já consumia podcast? Como que era o teu lado de consumidor desta mídia? Consumo bastante até hoje. E antes ainda do podcast, eu sempre fui um ávido consumidor de rádio. Sempre ouvi muita Uhum. rádio, mesmo rádios, tanto FMs quanto rádios AMs, que tem uma tradição de contação de histórias e de um envolvimento com ouvintes, principalmente na hora da madrugada. Eu cresci muito com Total. com esse hábito de ouvir rádios AM de madrugada, ouvir o comunicador conversando com os ouvintes e entre uma conversa e outra colocar uma música para contar, para tocar, né? Então eu gosto muito disso, das histórias que as pessoas têm para contar e como se dá essa conversa. Então, de ouvir rádio, quando o podcast começou com o advento forte aqui no Brasil, fui logo ouvir, apaixonado pelos vários formatos possíveis, né? Tanto o bate-papo de mesa, quanto o storytelling, o informativo de notícias, etc. E aí eu comecei a consumir aquilo ali de uma maneira muito voraz, assim,
e depois muito feliz com a maneira como vários podcasts foram virando outras coisas, se tornando outros formatos, né? A gente tem uns podcasts da Gimlet Media, por exemplo, que hoje Sim. viraram séries na Amazon, etc. Enfim, adiantando já talvez alguma coisa que a gente vai falar, já me agrada muito também o fato do contrário acontecer de séries de TV terem sua experiência expandida através do podcast, como a HBO tem feito tão bem, por exemplo. Pois é, eu acho muito legal o pós-show, né, da HBO com podcast. Acho muito legal também o podcast virando seriado, como é a questão do projeto do caso Evandro, né? Também é. E também tem o Midnight Gospel, que é realmente uma plataforma extremamente diferente de como você ter o podcast, que eu fiquei realmente fascinado, porque tem eu escutei ele, estou acompanhando ele em inglês, que daí você entende que é uma conversa de podcast, só que ao mesmo tempo que você escuta dublado, aí parece um desenho animado realmente, assim, é uma experiência totalmente diferente, né? E, bom, a Rafa que perguntou também, né? Quais podcasts que você gosta, que você indica aí, Ale? Além do seu, é Muito óbvio. grande, assim. Sim, exatamente. Vou ficar aqui me auto-indicando porque estamos aqui falando, né? E eventualmente o pessoal vai chegar lá. Eu adoro o História Preta, que é um podcast de um amigo Sim, meu, na verdade, o André, né? E o História Preta conta histórias da cultura negra que se perdem muitas vezes. Histórias que têm um grande poder, um grande impacto e acabam não tendo a força necessária e são muito bem contadas, assim, adoro demais. Gosto muito do Meteora também, podcast de duas meninas negras, né? Que também traz esse empoderamento, essa conversa de mulheres, porque as mulheres negras hoje estão sendo fundamentais na discussão e no embandeiramento de pautas antirracismo. E essas duas mulheres são mulheres muito fortes, mulheres muito envolvidas com mídia, e eu gosto muito do Meteora. Adoro o do Mizanzuki, né? O caso sim, Evandro. É um podcast que é impressionante para mim, quando eu fui acompanhar os bastidores de todo o processo de feitura do podcast, a extrema pesquisa que ele faz, o acesso a documentos de época judiciais. É um podcast que só em pensar no trabalho de pré-produção dele já me deixa extremamente extenuado. E o Mizanzuki é um grande cara, admiro ele demais, tive o prazer de conhecer ele no evento do sim. Spotify. Enfim, é um podcast que está mudando uma história de um crime importante do Brasil, né? E para mim me marcou muito aqui em Curitiba, né? Aqui, eu sou de Curitiba, aqui no Paraná, É, marcou muito. Eu fiz um curso de storytelling com o Mizanzuki e eu ainda não acompanhava podcast naquela época. Eu me arrependo, acho que vou ter que fazer novamente esse curso, porque daí realmente também é um dos grandes mestres para mim aí do podcast. Ale, você comentou algo que é super importante, tanto no História Preta, que no teu, e também no do Bizanzuki, que é a quantidade de pesquisa. E você, no começo do podcast, falou que nós, na minha educação primária, a história que vocês contam, eu não tinha. Então, é, não é que é mais fácil, talvez, mas contar uma história de personalidades mais da mídia é um pouco mais fácil para tentar encontrar elementos. Só que vocês fazem também uma pesquisa muito intensa de coisas que a gente não tem tanto acesso. Então, eu queria que você explicasse para mim, para todo mundo, que eu estou muito aprendendo, como que é esse teu processo de pesquisa, porque você faz um trabalho jornalístico puro e simplesmente de jornalismo, né? sim, sim. E há um desejo de se buscar cada vez mais histórias mais obscuras de personalidades que são grandes, mas que pouco se sabem sobre elas, né? Sim, É importante por um aspecto comercial e também porque são pessoas que eu admiro demais, trazer nomes que são de fácil reconhecimento para trazer mais ouvinte, mas também por apaixonar as pessoas pelo podcast, pelo Negro da Semana, fazer com que elas passem a ser assinantes, que elas possam ser surpreendidas no seu feed, eventualmente com alguma pessoa que talvez elas nem diferente. conheçam, mas que a história vai ser tão fascinante e o que essa pessoa fez na sua história tão grande que elas vão querer ouvir suas histórias, né? Realmente várias Eu das digo pela pessoas... Sister Rosetta, cara. Eu não conhecia a história Exatamente. dela. Para mim,
tinha essa ligação com o rock, a questão do Little Richard, do Chuck Berry, mas foi para mim uma coisa realmente extremamente nova para mim, quando você contou isso. A cultura norte-americana, felizmente, ela é muito farta em registros que são acessíveis hoje pela internet. A gente consegue acessar bibliotecas, livros, etc., pela internet para ter acesso às pessoas que, mesmo tendo uma certa fama e reconhecimento, ainda não são de todos, e uma mulher como Sim. Rosita não se sabe, não se tem noção de maneira ampla da importância que ela teve, por exemplo, para a criação do rock and roll, né? Então ali eu tive que realmente buscar documentos diversos em algumas bibliotecas norte-americanas e graças a Deus e pela estrutura de cultura que eles têm, entretenimento também norte-americano, tem muito acesso a isso. É muito difícil no Brasil fazer isso, porque realmente muitos artistas e muitas personalidades negras que são menos famosas só tem documentos, às vezes, que não Sim. estão em registro digital, né? E aí tu tem que fazer pesquisa em livros físicos, em bibliotecas que tu às vezes tem que acessar fisicamente, realmente. Então existe isso. Mas felizmente, quando eu falo de pessoas norte-americanas ou até europeias, eu consigo acessar digitalmente É um muito pouco material mais sobre fácil. elas, fazendo uma pesquisa em material de língua inglesa, realmente, e procurando aquilo que não foi contado e comparando, né? Um exercício de buscar a versão original, né? Porque tem muito informação que estão fora de nuances e fora de tom, que são contraditórias. Então, diversas fontes tem que ainda acessar para poder chegar até uma verdade, né? Com certeza. E para você, quando tem muita. Não muito, mas quando você pega todas as informações que você quer, a dificuldade é você colocar num roteiro em 40 minutos, 50 minutos, ou qual que é a tua dificuldade? Porque muitas pessoas, na parte de mesa redonda, por exemplo, de talk show assim, de mesa redonda, muitos ficam, não precisa de roteiro, não precisa de roteiro. E a gente sabe que precisa, nem que seja uma base, precisa, para não se perder. Mas no teu caso, é super fundamental ter um roteiro, porque você tem. É você, né, contando uma história e com tanta informação também é difícil organizar as ideias, né? Você tem alguma técnica, ou você. Não técnica, mas você tem o teu jeito de agilizar esse processo, assim, já meio que buscando e já editando ao mesmo tempo? Técnicas assim, que elas conversam com a técnica como as pessoas ficam, se prendem ao podcast, na verdade, né? A gente tenta cumprir as regras de storytelling, da jornada do herói, Do ter as herói. nuances de momento, né? Em que tua mãe, né, até de repente ter momentos que são ápices, para depois no final também ter um ápice histórico, né? Momento de entrada, meio e fim, que são ápices da história. Isso é um princípio que eu tenho sempre na construção, porque no começo é preciso ter um grande fato, um acontecimento que vá capturar o ouvinte. Então é importante, ao contar biografias, não ceder a uma tentação que vai trazer um resultado tedioso, que é o de Uhum. contar necessariamente a história na maneira sequencial da vida da pessoa, Na linear, né? linear. Então é importante pegar um acontecimento fundamental, contar aquilo, e aquilo já ser um gancho, né? Para tu ser levado a querer conhecer mais sobre aquela pessoa. Pega, por exemplo, o próprio Rosita que a gente está falando. Pega um grande show que ela foi fazer na Inglaterra, numa estação ferroviária, durante uma chuva, e aí já conta que para esse show estavam indo personalidades fundamentais da história do rock assistir essa mulher. Mas quem é essa mulher sobre a que a gente sabe tão pouco e que Sim. tantas pessoas se dispuseram a ir lá ouvi-la naquele momento, naquela noite chuvosa ali. Então tu parte disso para mostrar a importância dela, mostra um momento histórico da carreira dela, para depois contar. Essa mulher começou com essa tal história, para depois trazer esse momento em que tu apresenta alguns fatos biográficos sequenciais, cria novamente momentos de ápice a partir de escolhas que tu faz da trajetória dela, para terminar também de uma maneira grandiosa no final, que são pessoas que tiveram vidas bastante grandiosas, né? Então é importante estar sempre pensando em blocos no podcast, para saber em que momentos tu captura as pessoas, para realmente estar sempre trazendo algo novo, né? Ter os cliffhangers ali, para não deixar a pessoa esmorecer na audição, não ter uma coisa linear demais que vai gerar desinteresse, né? Então é Muito. importante isso ao construir. E eu vejo, eu estou há mais ou menos uns 6 meses produzindo podcast, fazendo os meus podcasts, testando e etc. E os amigos e conhecidos me perguntam, mas qual é o equipamento que você usa?
qual plataforma que você usa, que você sobe, como que sobe no Spotify, mas nunca ninguém me perguntou sobre como que eu conto a história, ou como que eu faço o roteiro. E eu me vejo, às vezes, também olhando isso, e sinto falta também até nos meus de roteirizar um pouco mais. Mas algo que me chamou muita atenção é que, neste momento, das pessoas que estão começando, elas não estão preocupadas com como contar a história. Elas estão preocupadas com com a técnica, com os equipamentos. E é muito legal você mostrar isso nessa forma de explicar para as pessoas que, para a gente conseguir manter a pessoa retida no podcast durante 40 minutos, 50 minutos, às vezes tem 2 horas de podcast, é super necessário pensar a experiência, né? Então, acho que é algo muito legal de você contar, porque para quem está começando, às vezes ela se prende muito na parte técnica e esquece desse lado que é o ouro, né? E é a grande esquema, porque você falou, você está contando história, você tem que ter estudar isso, né? Que você pretende é criar uma narrativa, contar uma história, criar um conteúdo, tem que estar muito claro para você que história você quer contar, né? Isso é o mais importante. Não, o importante não é que você quer contar uma história, mas qual história você quer contar. Então, as pessoas, acho que isso acontece muito de pessoas que não estão, de repente, interessadas em fazer por uma grande paixão, por um grande propósito, mas às vezes seduzidas por um formato que parece uma grande tendência, que Uhum. parece fácil de fazer, e alimentadas às vezes pela repercussão de alguns podcasts de grande público que são muito em cima desses formatos, né? Que é o tal da mesa redonda e etc. Mas mesmo o mesa redonda é feito de um roteiro básico, que pode ser desde uma escaleta que vai elencar Sim, os momentos em que as viradas vão acontecer, os temas que vão ser abordados, quem da mesa vai falar o quê, qual o grande tema do episódio, um host que vai chamar a atenção o tempo inteiro para que não se saia da pauta. Então é muito importante ter isso, sabe? Poucos são, eu não me lembro de nenhum podcast bem sucedido. Tem muitos podcasts que são verdadeiras bagunças, mas eu não conheço nenhum podcast bem sucedido que seja assim. Às vezes as redondas mais consagradas, pega lá um dos mais antigos do Nerdcast, pega uma mesa redonda com convidados como Mamilos, são muito sim. bem Nossa, organizadas e tem hosts muito conscientes do seu papel e para onde que vai a narrativa que quer se contar sobre o tema do episódio, que ele é muito claro, né? O que é importante as pessoas que querem entrar no podcast é conhecer e saber que são infinitos formatos possíveis para se criar. Não precisa tentar ficar reinventando ou reimaginando formatos já tradicionais se aquilo não combina com o tipo de conteúdo que se quer contigo. contar, né? Quer se reunir amigos por se reunir. Então, acho que é legal as pessoas saberem que elas podem, com o áudio, contar histórias de diferentes maneiras. Quanto mais se inventar no podcast, mais cresce a mídia e as possibilidades, né? Muito. E Ale, se você é publicitário, né? Você foi publicitário, né? Uhum. Já tem uma questão legal com você é escritor também. Então, quais são as habilidades que você acha que é um podcaster que quer realmente fazer algo legal, relevante, tem que ter? Porque a gente começa a aprender um pouco de tudo, né? Edição, história, e cada um vai para o seu lado que tem mais contato, né? Eu que sou jornalista também tenho esse apreço por aprender mais a contar histórias, e que não é muito, e não é fácil, né? Mas para você, quais habilidades que você acha que um podcaster tem que ter para ter um trabalho legal? Tal é ter paixão por história, seja que formato for. Ou ser um Sim, bom leitor, ou ser um voraz devorador de séries, ou de filmes, ou de quadrinhos, o que seja. Gostar de histórias já te dá uma premissa de que você, como consome, sabe o que te faz ficar envolvido com uma história. Então tu já cria aí um formato de cumplicidade em saber que se tu quer que uma pessoa consoma as histórias que você tem para contar, a tua história vai ter que ser bem contada, vai ser atraente. Então a pessoa já vai ter esse feedback por trás, esse histórico de saber isso. Saber o que seduz ela ao consumir uma história e o que vai seduzir outras pessoas a quererem consumir a história que ela tem para contar. E quando eu falo história, é muito importante saber e voltar novamente. Os formatos considerados mais simples, que parecem bate-papo, são histórias para serem contadas com vários narradores, eventualmente. Um sim. bate-papo que parece de mesa, descontraído, é uma história a ser contada com muitos narradores, né?
Então, qual é a história que vai se contar e quais são as ferramentas que tu vai usar para contar essa história. Então é importante isso, porque com base nisso, tu começa a criar a forma com que isso aconteça, né? Pegar um exemplo, por exemplo, outro dia eu fiz mentoria para os alunos da SPM que estão desenvolvendo projetos de podcast. Aí um tinha uma ideia de fazer um formato, que eram vários amigos, que a ideia do podcast era contar histórias aleatórias, mas que elas são estranhas, que elas têm uma bizarrice e uma peculiaridade em si. E aí a ideia era juntar 4 ou 5 pessoas na mesa e cada um contava essas histórias. E no formato que eles conceberam, as histórias eram contadas de maneira sem ter vínculo imediato entre uma e outra. Fulano contava uma, cortava para o outro, contava outra, contava outra. Aí eu sugeri para eles que eles criassem um vínculo que tenha a ver com um formato cerebral que é o das sinapses, que constrói, né, ligações cerebrais a partir de estímulos. E com esse princípio, eles gostaram de uma sugestão que eu dei, que é assim, a partir do princípio que uma história puxa a outra, para que a narrativa ficasse encadeada e fluida, como às vezes é encadeada e fluida, sem a gente ter intenção numa conversa entre amigos, por exemplo. O que acontece é o seguinte, eventualmente numa conversa entre amigos, você está falando, digamos, falando de um filme do Tarantino. E aí o cara falou de Tarantino e o cara falou, pô, você falou do Tarantino, esse filme que tem o Brad Pitt. Por falar em Brad Pitt, eu soube agora que ele, sei lá, se separou da Gwyneth Paltrow. Pô, falando em Gwyneth Paltrow, é aquela atriz que fez o Homem de Ferro. Então eu conversei com eles para que o formato fosse, nesse momento, que o final de uma conversa, de um tema, encadeasse o próximo. Para parecer que os participantes estivessem sempre puxando da memória a partir do que o anterior contou. Aí a conversa fica fluida e sempre tem um encadeamento que é muito semelhante às sinapses cerebrais, né? Então eles gostaram muito disso. E essa é uma maneira interessante de contar um formato que pode ser meio batido, mas que sempre, ao pensar, ao fazer brainstorming, ao raciocinar um pouco, você pode criar um formato interessante, uma forma diferente de contar uma história, né? Você não precisa... O roteiro, ele não, ainda mais numa mesa redonda, ele não serve para acabar com a criatividade. Ele serve para realmente ter, como você falou, esse encadeamento que vai fazer com que a pessoa escute, saiba que tem um começo, meio e fim, que é importante, e que não fica perdido, porque eu também sinto dificuldades em alguns podcasts que eu já escutei, assim, logo no começo, é que às vezes eu escutava de um jeito, a partir do 20º minuto, parecia, às vezes, quando você estava lavando a louça, tal, que já era uma outra coisa, sabe? Que não tinha que para mim já era um outro programa. Então, é muito legal isso, porque isso me afastou, ao invés de me aproximar, né? Então, é muito interessante isso. Quem estiver na live também, se tiver perguntas para o Alê, só falar aqui que a gente vai estar aqui para responder. Eu quero também uma outra coisa, Alê. Eu sou um aficionado por música, amo música e também gosto muito de rádio, então eu fui para o lado do podcast justamente porque eu trabalhei logo no começo da faculdade em rádio hard news, mas não gostava muito do hard news, eu gostava mais da criatividade, do entretenimento, de contar uma história, e aí fiquei afastado muito tempo, isso me afastou e o podcast me uniu novamente. Só que a música também sempre foi sempre foi minha paixão. Eu sou um músico, aqueles músicos frustrados assim, mas que adora ouvir música. E os seus podcasts, os seus episódios, eu escuto muito. Às vezes eu pareço que estou num show, às vezes eu pareço que estou numa roda de rima. Então, acredito que você também, né, tem essa paixão por música. E eu já escutei você falando sobre Joe Coltrane, que para você é um grande mestre. Foi a razão de você começar com ele, o teu primeiro episódio com o Joe Coltrane? Eu tenho um lance comigo quando eu vou começar um projeto, para eu me forçar a dar continuidade, eu já levanto o sarrafo lá em cima. Então eu coloco uma grande realização que eu tenho que cumprir, lancei, fui no cume, eu acho, agora eu vou fluido e tal. E aí eu queria isso, né? Mas em grande estilo eu vou pesquisar ainda mais sobre aquilo que eu consumo e que eu leio, que é uma grande paixão, e vou dividir com as pessoas. Aí eu quis trazer o Joe Coltrane, que para mim é um gênio, esse nome de música, e como tu falou, para mim a música é muito, muito importante. Eu também sou um músico bem eventual, há bastante tempo afastado.
Eu tive várias bandas, fui vocalista de banda soul, de soul music, louco. etc. Sou apaixonado pelo funk music É setentista, muito lindo. principalmente. Muito bom. E pelo jazz também. E então eu poder falar de músicos. E é muito legal isso no podcast, né? Porque o podcast também tem essa licença editorial e jornalística, em que eu posso ter uma mídia em que eu estou contando uma história sem pretensões de lucrar com a obra do artista. Comerciais, né? Exato. Então eu vou contar sobre a história dele e vou precisar biograficamente colocar momentos de realizações artísticas dele musicais, eu vou colocar trechos de suas músicas e quando ele realizou aquilo e como ele foi evoluindo musicalmente, para eu contar essa história, né? E já existem formatos como o YouTube em que isso é muito difícil de se fazer, porque por N problemas de direitos autorais, as gravadoras, editoras, detentoras dos direitos musicais cortam as músicas, então não posso contar com profundidade, num formato documental, a história de um grande músico, né? Um grande youtuber como o do canal Nostalgia, esqueci o nome dele, tem esse problema. Aí, às vezes, ele tem que arcar com a não monetização de seus vídeos e, eventualmente, os vídeos são silenciados, o que é horrível, né? E no podcast, felizmente, quando até eu entrar na Half Def, foi uma grande questão para mim, de falar com o jurídico de lá, e feliz eu fiquei de saber que há essa licença, porque eu estou fazendo um formato que ele é jornalístico, eu estou dando os créditos para as músicas na descrição do episódio. Então, para mim, é maravilhoso poder contar, por exemplo, como episódio que eu fiquei muito feliz de fazer, a história do Stevie Wonder e contar como sua música foi evoluindo, como essas diferentes fases aconteceram, como ele é um cara que veio lá da Motown, como a música conversa com momentos da história e poder pincelar com trechos musicais. Isso é incrível, assim. Então eu fico muito feliz de fazer isso, ao ouvir também, ao ouvir outros podcasts que também conseguem fazer isso. Isso é incrível para mim, é uma das coisas mais fascinantes, porque eu gosto de assistir bons documentários, em séries, inclusive, documentários audiovisuais, né? Sim. Outro dia eu vi, tem o Finding Coltrane, tem a Netflix, inclusive, que conta a história de Coltrane, que pode botar os trechos ali. Que bom que a gente consegue fazer isso no áudio, né, no podcast. Eu tinha essa dúvida também, eu ia te perguntar essa questão da liberdade de colocar música. Eu sei que no rádio você consegue colocar uns 15 segundos de música para contar uma história jornalística, alguma coisa assim, mas eu também estava na dúvida nessa parte no Spotify e nas outras plataformas de podcast, se também tinha essa possibilidade. Eu sei que no YouTube, por exemplo, não dá, e eu acho muito legal que é diferente, mas, por exemplo, você falou de formatos de podcast que eles vão ganhando força e outras plataformas. Então você está fazendo um trabalho diferente no YouTube, né? Então você tem um formato de podcast e tem um formato de YouTube. Então acho que é muito legal isso. E tem um detalhe que eu estava falando sobre, ainda continuando com essa questão da música, que eu sou um grande fã. Você tem um episódio que eu gosto muito, porque naturalmente por gostar de música e gostar de rap nacional, não tinha como não gostar de Sabotagem, mas teve um trecho naquela parte, eu até anotei, no Munra, que você... Um parênteses, desculpa, só para valorizar aqui, porque o Gus Sobral tem o Robert Johnson. O Gus Sobral é um músico também, um vocalista de blues, lembrou do Robert Johnson, que se não me engano é o Diabo na Encruzilhada. É o Diabo na Encruzilhada, isso aí. Que é uma grande história, eu quero contar muito a história do Robert Johnson em podcast também. Isso mesmo. E esse documentário é ótimo, assim, foi bom o Guto ter lembrado. Eu não assisti ainda, mas está lá na lista, aquelas que você fica... Às vezes você perde tempo no Netflix procurando, mas você tem lá os vídeos que você quer ver, né? É muito doido isso. Assim. Um abraço para o Sobral e pela participação. Tem uma... Olha aí, não, desculpa, outro parênteses, o Tonho Croco, que eu sou muito fã, ele sabe, tá aqui na live também. Tonho Croco, um grande abraço. Não sei se você conhece o Tonho Croco, é uma referência aqui no Sul, principalmente, mas nacional. É o cara do Ultraman, gravou com o Rafa. Sim, sim, claro. Tonho Croco nos prestigiando aí, que satisfação, Tonho Croco. Um abraço, grande mestre da época boa, levando a Black Music aqui no Sul, principalmente. Muito legal, cara. Pô, Ultraman, cara, putz, Ultraman... Ultraman é uma das minhas bandas preferidas nacionais aí, né? Com certeza, assim, sabe? Nossa, Ultraman... Trabalho do Tonho Croco, Tonho Croco metendo aquele violão dele na Ultraman, meu Deus, eu nem posso começar a falar aqui. Um abraço, porra, vou voltar a escutar, faz tempo que eu não escuto Ultraman, cara. Puta que pariu, cara. Mas como eu tava falando do Sabotagem, do trecho, que a gente gosta de Sabotagem, só que
eu me peguei e pela primeira vez, aquele trecho que ele fala, você fala em 32 segundos, um monte de informação que é clássico na música dele, mas eu nunca tinha parado para escutar os pedaços. Uhum. E é muito legal isso no podcast, porque você transforma a experiência nova de uma música, né? É uma nova experiência, porque a gente gosta da música, muitas vezes a gente canta muito, ainda mais em inglês, né? Que quando a gente não sabia falar inglês, a gente cantava as músicas sem saber, mas sentia a música, né? E a música do Sabotagem naquele trecho é exatamente isso. Você pega algumas palavras que você consegue identificar, e aí no teu episódio que realmente eu parei, vamos prestar atenção. Isso é muito legal no podcast. E para mim, nossa, eu de música não dá nem para falar. Não, isso é ótimo. Eu estava falando outro dia, tem uma relação com isso. Eu estava conversando com o Rincon Sapiência sobre como ele falou do seu, na sua entrada, no seu início musical, ele teve um certo estouro com a música Elegância, mas depois foi a música Ponta de Lança, que foi o momento que eu conheci ele realmente, me apaixonei, em que ele realmente foi um estouro nacional. E Ponta de Lança, ele fala sobre isso, né? Sobre ser uma música, e é o que se esperava, é o que se fazia muito no rap anos 90, Sim. Um rap em que não tem refrão, não tem repetição de versos, e tu tem ritmos africanos que são distantes de uns ritmos que buscavam conversar muito com Miami Bass, base do funk, e depois também muito base do rap nacional. Então ele fala sobre isso, e volta e meia isso me atenta para essas necessidades comerciais que hoje, principalmente as plataformas de streaming, estão colocando sobre os músicos, de criar músicas que têm um tempo muito curto de duração, que já começam num certo estouro, tantos segundos depois já tem que ir para um refrão pegajoso, aí tem um leve estribilho e já voltar para ter um outro estouro no final. Então até isso está sendo desencadeado e determinado pela indústria musical, formatada em cima de capital e do que dá certo e do que vai manter plugado no ouvido. Então poder pegar músicas clássicas e destrinchar elas é maravilhoso, né? O formato do pop está colocando em tudo agora, né? Aquele formato do pop music, né? Do pop, aquele formato certinho de refrão no momento certo, a gente está começando a ver em tudo que é lugar agora, né? É muito doido isso. Mas eu já escutei muito rap nacional, eu gosto demais, assim, então eu peguei a fase de 590E, da época do Dr. MCs, que fazia, mas eu vi que o Dr. MCs ele tinha uma questão mais de refrão, né? Mas era diferente, era outra pegada, assim. Era outra pegada. Hoje as músicas têm que conversar muito com essa linguagem pop e às vezes fazer concessões para se atingir um público X, etc, né? Realmente a música, o rap atualmente está muito presente na música pop. Muito. E tem que conversar, fazer concessões para ser comercial. Isso é maravilhoso. Eu adoro que um cara como o Emicida, por exemplo, cara que veio do zero e construiu sua carreira, que eu admiro demais, consiga ter raps tão contundentes, fortes, e ao mesmo tempo, eventualmente, tenha que fazer uma concessão para uma coisa mais lírica, chamar alguém da MPB, mas eu acho incrível isso, a inteligência comercial que ele tem para atrair um grande público para dentro do formato, que vão consumir outras obras dele, né? A gente tem que fazer isso também ao fazer o podcast, né? Não vamos fazer somente de quem a gente ama e vai ser extremamente obscuro. A gente quer realmente profissionalizar eles e poder, eventualmente, ter um trabalho de marcas, branded content, a gente vai fazer e trazer para contar histórias, pessoas, momentos históricos que têm uma atratividade para um grande público, né? E eu vejo que foi para mim, assim, que eu tô muito no começo, né, Ale? Eu tô começando, assim, mas vocês que já estão há muito mais tempo, vocês pegaram o antes e o pós Rede Globo, né? E, cara, a Rede Globo entrou e ajudou muito, né, o podcast. Ajudou porque, muito. Cara, ela popularizou, tem pessoas que não tinham acesso a essa plataforma, então acredito que foi esse mainstream entrar, ajudou muito, né? Então não tem nem o que falar, assim, dessa parte de, acho que tem que ter essas concessões. A parte boa, talvez, vamos ver se você concorda comigo, porque quando você faz um roteiro de storytelling em podcast, por exemplo, você já começa a pegar coisas que você sabe, o
algum que você, como você comentou, que tem que começar, no começo você tem que já prender a pessoa. Então essa concessão a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para isso, né? Outra Exato. coisa boa é que a gente não precisa, no podcast, e daí eu acho que é uma vantagem nossa. Claro, tem cada plataforma é plataforma, mas a gente não precisa brigar pelos 2 segundos do YouTube ali, né? De, meu Deus, eu tenho 2 segundos para aprender a pessoa. O podcast não. Você consegue ter mais retenção, né? Eu queria que você falasse sobre esse envolvimento das pessoas com você na parte de retenção mesmo dos episódios, né? O podcast, ele começa com uma descoberta, né? Você se dá ali ao direito de explorar e eventualmente se apaixonar ou não por um podcaster. E no momento em que aquela pessoa ganha o teu coração, tu vira um ouvinte. Tu, às vezes faz concessões até para assuntos e temas que não são teu interesse. Mas assim como se admira e a gente cresce admirando grandes criadores de conteúdo no YouTube, que é uma plataforma que criou grandes ídolos nesse novo momento, o podcast também está sendo responsável por isso. Eu gosto da maneira de fulano contar tal história e não gosto da do outro. Sim. Isso acontece muito para mim quando eu uso, por exemplo, um formato que tem um certo padrão, mas já existem outros formatos que são cada vez mais interessantes, que é a coisa da notícia. Que eventualmente tu vai pensar, tá, como é que se conta a notícia em podcast, né? Eu pego o exemplo de um podcast do Nexo, por exemplo. Sim. Eu adoro um que é o Durma Com Essa. Que o cara conta sobre as notícias fundamentais para terminar o dia, de uma maneira que ela é pensada para quê? A trilha já seja uma cama atraente para você ouvir quando você está ali próximo do sono. A voz dele tem uma cadência para também contar aquela notícia do dia sem um atropelamento meio hard news de noticioso. Então só isso já me faz, cara, que formato legal, é o podcast que eu vou ouvir todo dia antes de dormir. Então isso é fundamental para a apreensão e para manter as pessoas de cara. Mas, obviamente, existem aqueles truques que eu te falei, que tem a ver com a narrativa, de já no começo já pegar a pessoa, que nem um episódio maravilhoso que você vê de uma série que de cara já começa ali e eventualmente entra a abertura, mas tu, cara, tem que ficar e assistir isso. E esse é um desafio que a gente tem ainda mais agora, principalmente para quem começa a profissionalizar o seu conteúdo, quando você tem que inserir ações comerciais no podcast. Sim. Então, as marcas têm que ser parceiras, entender, por exemplo, que spots comerciais pré-gravados não são a melhor coisa para podcast, porque podcast não é rádio. Se a pessoa quer estar ali no meu conteúdo, me deixa co-criar para eu inserir a tua marca no meu conteúdo da maneira que eu acho agradável. E a gente já está vendo isso e vendo podcasts que tem marcas, por exemplo, colocando a marca lá no meio do podcast, de uma maneira que ela cria uma entrada em um momento ali que é natural, que é gostoso. Né? E sem aquele momento de ali, agora um intervalo comercial, sabe? Então, tudo isso diz respeito à retenção, a pessoa querer ficar consumindo aquele conteúdo, se sentir respeitada na sua audição, na maneira com que se conta uma história para elas, assim. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente, né? De pegar no começo, manter o interesse no meio e entregar uma grande história no final. Essa questão do respeito é muito legal, porque o ouvinte do podcast, ele é muito ciumento, né? Ele não gosta de que invadam a experiência que ele já está acostumado. Então, você colocar, por exemplo, os podcasts colocam sempre no começo, a pessoa às vezes pula e fica aquele mais engessado. E quando eu já escutei podcast, escuto podcast que realmente tem essa narrativa, que você sente que a pessoa é um complemento ao conteúdo. Ao mesmo tempo que você falou da sinapse, é a mesma coisa, né, Ali? É muito isso. E você que trabalha agora também com o podcast, com episódios que são patrocinados, entendeu? Como que é esse relacionamento com a pessoa do marketing? Eles já estão entendendo isso, que é você que manda, né? Porque você conhece teu ouvinte, né? Não, eu só tive sorte com isso, porque para minha felicidade, eu só trabalhei com marcas bem grandes até agora, assim. Talvez marcas mais imaturas tenham essa dificuldade ainda, que eu felizmente ainda não experimentei. Então são marcas que chegam e que sabem o formato que está dando certo e querem que eu faça o mais próximo possível para que a marca esteja ali. Então tem que fazer todo sentido, não tem que afastar ouvintes, tem que agregar eles a mais outros ouvintes. Então eu sou muito feliz em relação a isso, assim. E é muito legal em relação à tua comunidade, como tu disse, as pessoas se apaixonam pelo podcast, é uma coisa que elas têm. E de maneira geral, a comunidade de podcaster,
como é uma mídia que se difunde muito através de redes sociais, a gente está muito presente no Twitter, principalmente. Sim. As pessoas acompanham como aquele podcast foi crescendo, que a pessoa que o produz é uma pessoa igual, que está ali, tweetando, conversando com elas. Então elas costumam ficar muito emocionadas e muito parceiras quando uma marca te abraça e tu pode fazer conteúdos com marcas. Então elas ficam ainda mais felizes com aquela marca por estar patrocinando um podcast que elas gostam. Então isso é muito legal, assim. É uma vitória, né? Uma vitória de todo mundo, marcas, né? Tanto de quem escuta e de quem produz, né? Quem escuta sabe que aquele podcast vai existir mais tempo, vai ter mais qualidade de produção, de existência, de tempo, etc. E ficar feliz que a marca reconheceu qualidade também no seu podcaster preferido, né? E as marcas terem isso em mente é muito importante também, porque esse é o poder de retenção da publicidade no podcast, por exemplo, que é uma mídia extremamente envolvente em que as pessoas ficam ali ouvindo a mensagem comercial que tem, porque sabe que se ela existe, ela foi realmente corroborada pelo podcast. Sim. E pesquisas já indicam que o número de pessoas que vêm a consumir aquele produto ou serviço anunciado é muito grande a partir da audição daquele comercial no podcast, né? E aí que vem também a responsabilidade, né, na hora de fazer parcerias com marcas, né, de você entender o que a marca quer. E acho que no podcast, as pessoas fazem isso no YouTube, mas eu acho que no YouTube ainda tem aquele mercado maior. Mas no podcast a importância da cocriação da parceria. Não é impondo uma parceria para você, é uma cocriação em conjunto, porque às vezes também não dá certo. Não, às vezes, né, nessa parte de cocriação, vocês vê que as pessoas olham e falam, não, acho que é melhor você encontrar outra pessoa, outra ação, né? Isso que realmente esse formato que tu cocria com a marca é o formato mais adequado, o formato que melhor remunera, o formato que a gente pode realmente ter uma vida focando em podcast, diferente de algumas tentativas que já tem nos Estados Unidos, está chegando aqui a questão da mídia programática, né, de inserir pílulas de áudio comercial em intervalos no podcast, que eu acho que é algo que vai ser bastante complicado para o setor, e eu acho que é a respeito do qual a gente tem que lutar, assim, sabe? Se a gente puder evitar, o quanto a gente puder evitar, e realmente não conceder que o player, onde a gente tiver com o podcast, não insira isso, é o que eu aconselho a gente a fazer, né? Porque a sedução não tinha pensado nessa parte por centavos ali, por plays, ela é muito coerciva, né? Ela é complicada para o formato. O podcast tem essa coisa de realmente conversar com muitos micronichos e poder ter marcas juntos deles, né? Não precisa fazer isso. Eu acho que isso vai ser bem complicado. E eu acho que ele vai vir, né? Você que deve estar mais por dentro, acho que já o Spotify, veio, se eu não me engano, né? O Spotify já tem algumas lá para fora, né? Então, assim, e aqui como no eu Brasil falei... já começou. Putz, então, é complicado porque quando quem é no começo ainda, se eu escutasse talvez pela primeira vez, quando eu escutar pela primeira vez isso, eu vou pensar logo de imediato que é uma parceria. Nossa, mas ele colocou uma propaganda totalmente diferente, mas, sabe, não porque a gente está acostumado com aquela propaganda, aquele anúncio que está bem amarrado, em alguns casos, mas, né? Então é muito louco isso. Uma outra pergunta, você fala a questão de marcas é uma consequência de um bom trabalho, a pessoa nunca pode fazer nada, acho que nenhuma, ainda mais nas redes sociais, isso é muito, a gente vê muito essa prostituição das pessoas querendo produzir conteúdo, ser influenciador antes de produzir conteúdo, né? Isso é uma coisa que é um grande erro. Então isso é uma coisa que realmente vem acredito que você também tem essa noção que vem com a qualidade do teu produto. E outra coisa que vem com a qualidade, né? Outra coisa que eu queria saber com você você foi crescendo cada vez mais, aumentando a sua profissionalização do entendimento de podcast, da produção. Quando você entrou na Half Def, o que mudou assim na parte mais burocrática ou também na parte mais da tua estrutura? Assim, você ainda continua sozinho, ou você edita, faz tudo sozinho? Como é que é isso? Eu só faço tudo sozinho por opção, por realmente puro egoísmo e necessidade de dominar o processo todo. Eu entendo você. Half-Def, se eu quisesse submeter meu áudio cru, eles fariam toda a edição, capa, etc. Tudo. Só que eu gosto de fazer a arte, eu gosto de editar, porque eventualmente na edição eu vou fazer escolhas que não estão no roteiro, e eu roteirizo tudo, roteirizo os momentos de inserção de áudio, de vinhetas musicais, etc.
Só que e aí eu sei que no momento da edição eu vou fazer alguma escolha que vai agradar a mim, que eu acho que vai ficar melhor no processo, que eu não vou querer submeter só meu áudio e meu roteiro para o pessoal editar. Então, o meu acordo com eles tem essa coisa de pertencer a uma grande network brasileira, que eles dão Sim, uma visibilidade e um respeito muito grande, muito. porque é onde as marcas vão para fazer propostas comerciais, e o que a gente tem de melhor realmente com eles é essa parceria comercial, em que eles Sim, estão sempre, tem toda uma equipe, está sempre buscando propostas que conversam com o teu podcast, tem esse olhar em te manter envolvido em tudo que é do setor, né, em estar sempre te colocando e te convidando e fazendo com que tu esteja presente nos eventos principais. Então é importante estar no casting de uma sim. network como essa, que ademais pode te entregar muito mais se você quiser realmente, como eu falei, né, quando eu estou em São Paulo, eventualmente, agora, infelizmente, esse ano não vai acontecer, posso Sim, gravar nos estúdios deles, um estúdio gigante, né, sim, com é lindo, trocentos nossa. microfones, posso chamar milhares de convidados se eu quiser para estar lá e etc. Já fiz isso no primeiro episódio do Negro da Semana Entrevista, por exemplo, Sim, né? Peguei uma atriz de lá e tal, e isso foi maravilhoso. Então a estrutura é uma coisa realmente incontestável de se poder aproveitar, poder contar com respaldo, porque o respaldo é uma garantia de uma qualidade, né? Se você for sim, abraçar com com uma empresa certeza. como essa, já é meio caminho andado para uma marca saber que está lidando com profissionais, assim. E nessa parte da edição eu também tenho essa. Já me pediram, às vezes eu atraso o podcast porque eu não consigo editar a tempo. E não, mas me dá que eu edito. Eu falei, não, deixa comigo aqui que eu também tenho esse apego, porque é o que você falou. A gente já começa também a entender o que pega e o que não pega. E às vezes, quando eu estou fazendo a mesa redonda, eu já estou editando na hora de gravar, né? Então, daí agiliza também esse processo na hora de fazer essa edição do podcast. Então, é muito louco que o podcast, dá para ver que o podcast grande também, o podcast bem sucedido, também é um podcast de um homem só. É. É muito doido isso. E, Ali, dos podcasts, dos teus episódios do Negro da Semana, qual você considera o mais trabalhoso na parte de pesquisa, roteiro, edição, assim? Se teria algum assim que você pudesse elencar? Talvez o primeiro do Joe Coltrane, por ser o primeiro e por colocar o sarrafo lá em cima? O jogo dele foi bem difícil realmente, porque ao longo do tempo você vai adquirindo mais técnicas, mais atalhos. Só que todo episódio musical é muito complexo, porque envolve uma pesquisa muito grande, e principalmente artistas com obras muito vastas, que tiveram uma carreira muito longa, tem muitas obras, muitas versões, e às vezes você fica até dividido em qual versão de um trecho musical você vai usar, e eventualmente você quer criar paralelos e apresentar até artistas que já o regravaram, e mostrar como foi aquilo, e mostrar como é o original. De maneira geral, episódios musicais são muito, muito trabalhosos, assim. São Entendi. esses que são bem complicados. Eu acho que até um dos mais longos musicais que eu fiz, eu acho que foi o de Stevie Wonder, que eu acho que tem mais de uma hora. E a carreira dele é muito profícua, é uma máquina de fazer música, um Nossa, negócio como é que você tira, impressionante. como é que você tira, né, os hits, Nossa. né? E Muito aí eu difícil. fico triste de ter que tirar algumas músicas de não estarem ali. Então esse jogo é psicológico também. Então esses acabam sendo os mais complicados, na verdade, são os musicais. E o Cartola você fez 2 episódios também, né? Não, Cartola foi um episódio só. Não, não foi 2? Ah, pensei que era Não. o. Acho que tinha visto 2, mas você já fez com 2 episódios ou não? Não, artista não. Eu acabei fazendo, por coincidência, num formato de entrevista dois com o Rincon Sapiência. Porque a equipe dele me convidou para conversar com ele quando ele lançou o clipe e a música Quarentena, Sim, eu né? E vi. daí eu fiz no Negro da Sim. Semana entrevista. E depois, coincidentemente, ele assinou com o Bradesco e eu o entrevistei de novo em dupla com a Rosana Paulino, uma artista plástica maravilhosa, para o formato do Negro da Semana Bradesco Bravos. Sim. Foi só esse momento que realmente eu fiz, teve uma personalidade 2 vezes no podcast. E quais são os próximos projetos que você está pensando? O formato, você está focando agora no YouTube também? Como tá a sua cabeça aí agora, nessa Meu quarentena aí? negócio é bem
O negócio ele é facilmente resumível. Eu conto sobre cultura negra em todas as plataformas que eu puder, né? Eu durante muito tempo escrevi blog, depois eu abandonei. Ainda, eventualmente, quando dá aquele start, coloco um texto lá no Medium. O Medium tem muito texto Sim, meu lá também e tal. Só que as minhas plataformas principais são o podcast, o YouTube e também o GTV muito forte, assim. Então muito, são os é. lugares onde eu mais falo e mais comunico. O podcast agora vai ter, apesar do dia 20 ter lançado um podcast do Negro da Semana Bravos, agora dia 28 eu lanço um outro, Negro da Semana, uma biografia de uma personalidade muito importante na luta LGBTQI. Então vai ter um episódio inédito agora no dia 20. E no Negro da Semana, YouTube, eu falo que ele é um desdobramento do podcast, porque são histórias contadas de outras maneiras, Sim. algumas abordagens diferentes, eu posso contar sobre filmes e séries e colocar cenas, etc. E falar de música lá é mais difícil, por ter que me conter e não poder colocar trilhos musicais. Então lá é um formato muito bom para falar de literatura, de cinema, de música, de arte e de pautas negras e raciais também, independentes de terem obras artísticas, mas eventualmente falar de pessoas, de grandes realizadores, como eu fiz agora no último episódio, que eu falei de negros fundamentais da luta LGBTQI também. Então, o YouTube, por ser imagético, tem essas possibilidades todas. Uma mídia complementa a outra. Já me pediram para colocar o podcast no YouTube. Não tem a menor chance disso acontecer, infelizmente. Sempre É, vai ser um formato que é uma extensão. Eventualmente eu posso contar uma história de alguém que eu contei lá, mas estender ela e contar de uma maneira diferente no YouTube. E isso é muito importante. Eu fiz isso, acabei fazendo isso com a Conceição Evaristo, que eu fiz um episódio sobre ela no Nego da Semana, e fiz um episódio no YouTube sobre ela também, que eu pude aí mostrar imagens de onde ela nasceu, capas de livro e etc. E também é, estender uma conversa sobre alguém tão fundamental, né? é interessante essa parte, porque a gente vê muitos episódios de podcasts colocados no YouTube também, por uma questão de ampliar ali ampliar a audiência, Público, né? o Audiência. público, né? Mas cada plataforma tem o seu formato. Eu acho que isso é muito importante. É. E é melhor você ser bom em um formato e depois que você pegar, você vai Eu acho ampliando que para as outras. tem formatos, e eu gosto de alguns, que nascem pensados para ser as duas Sim, plataformas. Por exemplo, eu gosto muito do Sistema Solari, do Felipe Solari, que é assim, que é é assim sempre mesmo. entrevista com pessoas bastante conhecidas, né, da cultura, e tem aquele bate-papo na casa dele, frente a frente na mesa, que fica interessante no vídeo, porque é tudo pensado, com troca de câmeras, etc. E que é um podcast muito bom de escutar também. E esses podcasts tem muitos bem famosos assim, norte-americanos que vão muito bem para o YouTube, mas realmente tem que ser pensado para aquilo, sabe? Para aquilo, é. Não é só É, para, não é só transcrever o áudio ali, né? Botar não é ali, só né? fazer E a isso. gente vê isso muito na Exatamente. rádio, né? O rádio agora está ganhando força, algumas rádios, porque estão colocando ele virou uma multimídia, né? Virou uma rádio que vai para a internet ao vivo com imagem e que vai para o podcast também depois. Isso eu acho Exato. que é muito interessante. E eu vejo o podcast como o rádio para mim sempre vai ser forte dessa história de que nenhuma mídia eu acho que acaba a outra, mas o rádio, o podcast deu uma revigorada aí na galera de rádio, Total. imagino, Muito, muito. de entrar mais nesse mercado, até porque a gente tem o acesso agora ao celular é muito mais amplo, né? É. E essa questão do podcast, eu estava vendo uma live sua com quem que era? Não lembro quem comentou que a questão do podcast, para algumas pessoas da comunidade, é música de funk, no SoundCloud, né? O termo Isso, aham. podcast, isso para mim, caramba, eu queria que você contasse para o pessoal que podcast também, dependendo de onde você mora, ele tem uma Uhum. outra visão, né? Foi o Thiago André que me trouxe isso, né? O Foi, host verdade. do História Preta. No História Eu não Preta. sabia disso, nem fui atrás ainda dessa informação mais aprofundada depois que ele me falou, e foi naquela live que eu descobri isso, que é como eles chamam uma espécie de set list que o DJ de comunidade faz com os funks que ele está produzindo, né? Então, aquele set list ali que é distribuído para a comunidade, eles chamam isso de podcast. Isso é muito louco, assim, eu não Muito tinha a menor louco, é. noção disso. E a gente vê os podcasts, às vezes, musicais no Spotify entrando nas paradas de sucesso também ali, né? A gente vê também
Eu não tinha entendido o porquê, e aí depois dessa explicação do termo, né, eu entendi o porquê que também no Spotify agora, você vai nas paradas, sempre tem alguns podcasts que nada mais são do que DJ sets, assim, principalmente de Aham. funk, né? E é muito louco que a galera de funk tá sempre muito mais à frente, né? Sempre muito mais à frente. É um formato, um estilo que foi adotado e criado na comunidade com muita criatividade, com uma potência gigante. Eu admiro demais a maneira como foi feita. Acompanho ela desde o início dos 2000, com o Furacão 2000, Sim, no, total. finais dos anos 90 para os anos Nos finais 2000, dos na 90. verdade, né? Eu tinha disco em vinil, acompanhei muito isso, procurei entender essa coisa do estilo Miami Bass chegando no Brasil e o batidão tomando conta das comunidades e se fazendo a música em cima desse estilo pré-gravado, né? Muito acessível para ser feito e criando estilos musicais e uma cultura musical muito rica, né? Não, é muito, então é impressionante. E eu vou sempre, eu sempre priorizo os teus episódios que tem música. Por livre e espontânea vontade de ter essa experiência como eu não estou podendo mais ir em show, né? A gente não pode ir em Não show, estamos mais. então a gente tem a gente para e pensa e tem amplia essa experiência pro nosso entendimento, assim, e é muito legal isso, Ali. Eu fico super feliz de ter você na live, conversar com você. Semana passada você fez uma live super importante com a minha esposa e eu acompanhei também, e estou acompanhando também as tuas lives, que você está fazendo bastante. Eu só tenho a agradecer demais. Assim, se alguém tiver alguma pergunta para o Alê, sinta-se à vontade, que a gente tem aqueles minutinhos finais para conseguir salvar essa live, que é um conteúdo super de valor para a gente. Eu quero novamente perguntar para você, assim, para quem está começando o podcast, o que eu preciso me preocupar, não me preocupar, o que eu preciso focar, assim, para quem está começando, que é realmente o meu caso, onde que eu preciso entender melhor para conseguir chegar num nível super bom de produtor de podcast. Parte que você já é um jornalista, tem informação, sabe, a gente conversou sobre isso, de que o conteúdo é mais importante do que focar agora onde eu subo, onde eu posto, não sei o quê. A tecnologia da internet hoje possibilita que você facilmente poste gratuitamente, distribua automaticamente para trocentos players, né? Sim, Então, realmente, a coisa a preocupar, no teu caso, é em se profissionalizar. É cada vez fazer de uma maneira que você saiba que funciona melhor, a partir dos próprios retornos que os episódios vão te dando, né? Episódios mais bem sucedidos, porque retenção do público em que momento, isso aqui funcionou, isso não funcionou, para que ele seja atrativo para um público cada vez maior e para que facilmente se consiga ter mais e mais ações de marca no podcast, para que você possa continuar tocando aquilo para frente. Então é atentar para o podcast estar sempre melhor, na verdade, para você que já é um podcaster, né? E para as sim. pessoas que a gente falou que estão entrando, primeiro pensa em formato e conteúdo, a forma como vai ser contado. Depois pensa o microfone que eu vou gravar, onde eu vou postar, como eu vou estar no Spotify. Isso com uma googleada se resolve. Ale, é isso aí. Estamos 1 minuto e 48 segundos. Então, eu vou te agradecer. Eu gostaria que você reforçasse as suas redes sociais, o teu YouTube. E, pô, muito obrigado aí pela presença. Peço para a galera aí seguir o @alegarcia no Instagram e Twitter, @negosemana no Instagram e Twitter. E, por favor, youtube.com/negosemana, assinem, assistam e espalhem. Por favor, precisamos disso muito mais. Ale, eu quero agradecer demais. Então, quem acompanha a live, essa live vai ficar salva. Quem está começando o podcast, se atenta muito mais ao conteúdo do que ao como que você vai lançar isso, né? Primeiro, foco no conteúdo, e é muito legal isso. E eu tinha a visão que roteiro não precisava, mas depois de fazendo muito podcast, eu vejo que sim, precisa. Ale, valeu. Até a próxima e um Até, grande grande abraço abraço. aí para a galera do Sul também que te acompanha, que eu tenho familiares aí, então eu gosto muito dessa terra. Então, Forte tchau, abraço. tchau. Até. Bom, isso, galera. Vou fechando em 3, 2, 1.